Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa disciplina de ética e deontologia em fisioterapia. Hoje, 22 de outubro de 2021. Vamos dar continuidade à nossa unidade pedagógica, onde a gente estava discutindo a Resolução 423 de 2013, ou seja, o nosso Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. A gente estava discutindo o nosso problema de número 14. Então, vamos lá. Só um minuto. Ok. Então, a gente está discutindo o nosso capítulo 4 do nosso Código de Ética, que a gente está discutindo a relação com a equipe, a relação do fisioterapeuta com a equipe de profissionais, a equipe interdisciplinar, ou seja, a relação com o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, os outros profissionais da equipe, seja eles profissionais quais forem, a relação com o profissional e o paciente e a relação do profissional com o familiar, com os gestores. Então, a gente está discutindo no capítulo 4 a questão dos relacionamentos. E aí você poderia até imaginar, por que o Código de Ética tem que trazer um capítulo inteiro só para definir formas de relacionamento do fisioterapeuta? Por que tem que escrever como o fisioterapeuta deve se relacionar? Temos que escrever em função da grande quantidade de conflitos que existem entre as equipes. Um privilégio só da fisioterapia? Não, absolutamente não. Todos os códigos de ética profissionais trazem esse capítulo dos relacionamentos. Isso porque, quando junta dois seres humanos, duas cabeças pensantes, a gente vai ter, então, conflitos de a relação entre essas pessoas. Só um minutinho para eu pausar. Isso. Por isso se faz necessário, então, ter um capítulo inteiro com vários artigos só para disciplinar a relação do fisioterapeuta com os outros profissionais, com o seu paciente, com o seu chefe, gestor, com os familiares e etc. E a gente estava falando, discutindo isso. E a gente trouxe aqui um caso ético para fomentar essa nossa discussão. Então, de quem é o paciente? É o nome do caso. Doutora DNA, fisioterapeuta, atua há 2 anos em fisioterapia home care, ou seja, ela vai na casa das pessoas atender a domicílio. Atendendo seus pacientes no domicílio dos mesmos. Ocorre que contraiu uma infecção urinária e ficou impedida para o trabalho por 45 dias. Eu estava falando desse problema, né, na nossa aula passada. Nesse período de convalescência, convidou a colega fisioterapeuta FCO para substituí-la, o que o fez com eficiência e presteza. Todavia, agora a FCO está em uma saia justa. No retorno de DAN, vários pacientes querem continuar o atendimento com FCO. E aí, a gente estava discutindo qual é a conduta dessa fisioterapeuta, né? Quando o paciente não é seu, você pode atender? Quando o paciente te procura para receber o seu atendimento, mas você conhece esse paciente e é do seu conhecimento que uma outra colega, um outro colega atende essa paciente. Ou seja, essa paciente atualmente pertence a outro fisioterapeuta, mas ela te procurou por livre e espontânea vontade. E agora? Você pode atender? Você não pode? Então, vamos deixar bem clara essa atitude, porque a gente tem, e eu estava falando disso, um processo, nesse momento, tramitando dentro do Tribunal de Ética do CRECIT 9,
um problema semelhante a esse, tá? Uma das sócias da clínica sai da clínica e começa a captar, ligar para os pacientes da clínica para que procure ela no novo consultório dela, né? Então, assim, isso redundou em processo ético. Então, não pode, tá? Não pode, sabidamente sendo atendido por outro, a princípio você não pode atender um paciente que é de outro colega. A princípio, você não pode atender um paciente sabidamente estando sendo atendido por outro. Mas existe algumas condições, algumas exceções para essa regra, né, que a gente vai discutir, ok? A princípio não pode, existem exceções. Vamos discutir as exceções daqui a pouco, tudo bem? Por enquanto, só fique com esse conceito de que, sabidamente, sendo atendido por outro, você não pode atender, tá bom? O artigo 22. O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente usuário como permanecendo sob cuidados do solicitante. Olha lá, o fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico. É o caso anterior, ó, solicitou uma colega para substituir ela num período de convalescência. E aí, quando ela se recupera, a saúde está boa, ela volta a trabalhar, a pessoa que foi substituir fica com o paciente que era dela. Então, assim, o fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente usuário como permanecendo sob aos cuidados do solicitante, de quem solicitou. Qual que é o caso em tela aqui? Eu estou atendendo um paciente, fiquei cheio de dúvida, porque o paciente não é da minha área de especialidade, então eu estou com uma dúvida. Aí eu ou encaminho o meu paciente para um colega especialista, né? Só para que ele me dê sugestões do quadro, ou eu ligo para ele e ele me passa avalia o paciente e me dá um parecer dele sobre o seu parecer de especialista sobre o paciente. Ele que recebeu o meu paciente, que é da área dele, ele não pode ficar com o meu paciente, ele não pode ficar com o meu paciente. Eu só pedi para o paciente ir lá para ele olhar o paciente, avaliar e fazer um laudo técnico e me devolver o paciente. Não é para ele ficar com o paciente. Tudo bem? Isso é o artigo 22. O 23 já vai dizer que o fisioterapeuta que solicita para o seu cliente, paciente usuário, sob sua assistência, o serviço de especialidade colega, não deve indicar a esse conduta profissional. Aqui já está dizendo outra coisa, o artigo 23. Está dizendo que quando você encaminhar um paciente para outro colega seu, você me procurou aqui, mas o seu problema não é da minha especialidade, eu sou da área de neuro, você está com problema ortopédico, eu não sou o melhor fisioterapeuta para cuidar de você, mas vou te encaminhar para um grande amigo meu que eu recomendo, que é especialista nessa área aí. E quando você fizer o encaminhamento, você colocar no encaminhamento a conduta que esse profissional tem que ter lá com o seu paciente que você está encaminhando. Então, quando você encaminha, encaminho para avaliação e conduta do fisioterapeuta X, sem dizer o que ele tem que fazer. O que ele vai fazer com o paciente é ele que vai decidir, não é você. Uma vez que você encaminhou, agora a conduta é do outro. Tem que ficar claro. Então, cuidado para que você, na hora que for colocar o seu paciente, encaminhar o seu paciente para outro colega, você não colocar gente, só um minutinho, por favor, colocar o tratamento no seu encaminhamento, tá? Peço só um segundo para eu resolver um probleminha aqui.
Continuando, desculpa aí a interrupção. O fisioterapeuta deve receber o cliente, paciente, usuário, confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente, paciente, usuário ao colega uma vez cessado o impedimento. É o caso em tela do nosso problema ético que a gente leu aqui. Se o colega te encaminhou um paciente para atendê-lo para ele, quando ele voltar, o paciente é dele, tá, gente? Fica claro isso. Ainda falando do capítulo 4 do relacionamento com a equipe, vamos falar do artigo 25, tá? O artigo 25 é bem famoso. O artigo 25 fala de proibições do fisioterapeuta. E a gente precisa, então, estar com o artigo 5º aqui na ponta da língua para não fazer nada que seja proibido, tá? Então, é proibido ao fisioterapeuta, parágrafo 1º, concorrer a qualquer título para que outrem pratique crime, contravenção penal ou auto que infringe o postulado ético profissional. Então, você não pode contribuir de qualquer forma, não pode de nenhuma forma contribuir para que uma terceira pessoa provoque crime ou uma postura antiética. Tá certo? Cuidado, esses recadinhos. Vai lá e faz isso para mim, atende ele lá para mim, cuidado com isso. Um caso muito comum de acontecer é assim, eu já avaliei o paciente, mas não vou poder tratar amanhã. Então, amanhã você vem e trata dele para mim. E você faz isso, isso e isso. Não precisa avaliar, não. Só tratar. Aí o fisioterapeuta não avalia, não pergunta nada para o paciente, faz uma coisa que não devia fazer lá. Bota ondas curtas em cima de um tumor, e aí espalha o câncer do paciente para o corpo todo. Faz alguma coisa, né? Lógico que isso aí é hipotético. Mas faz alguma coisa que não devia fazer. Isso redunda em processo ético. A pessoa que encaminhou, né, contribuiu para que ele faltasse com a ética. Então, cuidado. Você não pode, de forma alguma, contribuir para que um terceiro pratique um crime ou tenha uma postura antiética. É proibido ao fisioterapeuta também pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou acarrete danos ao desempenho profissional de colega ou legítimos interesses da profissão. O parágrafo 2 do artigo 25 do capítulo 4 do nosso Código de Ética está dizendo assim: se você sabe que aquele cargo é do seu colega fisioterapeuta, não adianta ir pedir emprego lá no lugar do cara. O cargo é do outro, o posto de trabalho já está ocupado por outro colega. Você não pode pleitear aquele posto. Não é assim. Não é igual feira que vai lá e compra de mim que eu vendo mais barato. Não é assim. O exercício profissional da fisioterapia não é feira que fica barganhando o preço. Tá certo? Senão vira bagunça, né? Senão vira um esculacho. Se você sabe que aquele posto de trabalho é de outro, você não vai almejar. Vai procurar outro que esteja desocupado, né? Ou então você vai disputar o paciente e você usa de artifícios, de meios que fere a profissão, que fere a autonomia profissional do colega. Cuidado nessa ânsia de galgar um posto de trabalho, de galgar um novo paciente, e você faltar com a ética. Cuidado com isso, tá? Isso redunda em processo ético, é coisa grave e será tratado com devido com a sanção pesada do nosso Código de Ética, tá? Utilizar da sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados
a executar condutas ou atos que firam princípios éticos ou a sua autonomia profissional. Cuidado com isso também. O professor está sempre pedindo cuidado, mas é isso, né? A gente exagera um pouquinho no pedido de cuidado, porque a gente vê diuturnamente pessoas fazendo essas coisas no mercado de trabalho, tá? Então, assim, seu chefe é muito impositivo, seu chefe é muito poderoso e mandou você fazer alguma coisa que não se pode fazer, né? Ah, o ultrassom está queimado, mas para o paciente não ficar reclamando, atende ele aí com o ultrassom queimado. Ele não vai saber mesmo que está queimado, ele não entende de aparelho de fisioterapia, então atende ele queimado aí, porque não aguenta mais reclamação. Os pacientes vão reclamar que não está sendo atendido, então atende ele aí com ultrassom queimado. Está entendendo? Então, você não pode ser essa pessoa que mandou e tampouco a que fez. Tá certo? Então, não utilize da sua posição hierárquica. Se você estiver mais poderoso que alguém, hierarquicamente superior a alguém, não use dessa posição para persuadir essa pessoa a executar condutas ou atos que firam os princípios da ética e da autonomia profissional. Tá certo? Quando a gente ocupa um cargo de gestão, de chefia, a gente tem que entender que a gente recrutou para a gente incorporou para a gente uma série de responsabilidades. A liderança é pelo exemplo, pela postura. Imagina que você não estava preparado, ocupou um cargo de alto escalão, porque titio é deputado, porque titi é prefeito, e agora você está fazendo coisas absurdas lá, né? Está sendo teto de vidro para muita gente lá, está fazendo coisas que as pessoas até estão arrepiando sob o seu comando, né? Então, assim, eu era uma pessoa risonha, eu era uma pessoa, né, extrovertida, eu era uma pessoa que falava alto, que falava palavrão, e agora eu ocupei um cargo ético. Olha, muita coisa você não vai poder fazer mais, tá? Porque é a carga de um cargo público, né? Ossos do ofício mesmo, né? Aquele cargo traduziu para você uma série de responsabilidades, de exigências, que agora você tem que ser líder, mas pelo exemplo, né? Não adianta ficar achando que as pessoas vão te respeitar se você sequer se respeita, tá? O parágrafo 8º. Não, 4º. Concorrer de qualquer modo para que o trem exerça ilegalmente a atividade própria da fisioterapia. Esse parágrafo 5º do artigo 25 do capítulo 4, que trata dos relacionamentos com a equipe. Cuidado, mais uma vez. Concorrer de qualquer modo para que o trem exerça ilegalmente a atividade própria do fisioterapeuta. Eu estava lá na minha clínica, no meu consultório, trabalho sozinho, tá cheio de paciente, eu estou sem tempo para nada, eu preciso de alguém ali para me ajudar, aí eu treino uma pessoa leiga, para ela fazer ultrassom para mim, para ela colocar o paciente no ondas curtas para mim, para ela aplicar o laser para mim. E você vai acabar perdendo o seu diploma, porque fazer laser, fazer fisioterapia, fazer ondas curtas, só fisioterapeuta pode fazer. Se outra pessoa que não é fisioterapeuta esteja fazendo exercício ilegal da profissão, e quando essa pessoa que está em exercício ilegal da profissão está sob seu comando, aí pronto. Acabou com você. Então, não ensine nada que é da fisioterapia para quem não é fisioterapeuta. É proibido. Não contribua para ninguém exercer a fisioterapia se ele não for fisioterapeuta. Tudo bem? Está claro para todo mundo?
Parágrafo 5º do artigo 25 do capítulo 4, é proibido você contribuir para que outra pessoa exerça ilegalmente a atividade que é própria do fisioterapeuta. Ainda bem, né, gente? A pessoa, se qualquer um pudesse ensinar qualquer um e qualquer um pudesse fazer, né? Isso aí é que reserva o mercado do fisioterapeuta. Não é todo mundo que pode fazer fisioterapia. Só quem pode fazer fisioterapia é fisioterapeuta. Vamos cuidar da nossa área, nossa profissão. Parágrafo 6º do artigo 25. Permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, curso, entidade desportiva ou qualquer outra instituição, pública ou privada, ou estabelecimento congênese, similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. Isso aqui, gente, é aquela velha história que tinha muito na área da farmácia. O farmacêutico está assinando pelaquela farmácia, mas ele não trabalha lá. É um atendente que trabalha. Mas aquela farmácia abriu e está cumprindo a lei, porque tem um farmacêutico assinando pela farmácia. Na nossa profissão isso não existe. Você não assina para nenhuma clínica, para nenhum consultório, para nenhum hospital. A lei exige que na UTI tenha que ter fisioterapeuta 24 horas. A lei exige. Aí você dá seu nome, empresta seu nome, o hospital diz que é você, o fisioterapeuta que atua ali, e você nunca foi lá. E quando vai se investigar, foi você que autorizou o uso do seu nome. Se alguém usou seu nome indevidamente, vai ser processado, inclusive por você. Mas se você autorizou o uso do seu nome de forma irregular, fora da lei, você vai sofrer as sanções da lei. Além de lei, isso também é problema ético, tá? E você vai ser punido pelo seu conselho, caso faça isso, tá? Parágrafo 7º do artigo 25 do capítulo 4, que trata ainda dos relacionamentos. É proibido ao fisioterapeuta permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que não executou ou do qual não tenha participado. É proibido que você coloque seu nome na avaliação de outro. É proibido que você empreste seu nome para outro colocar na avaliação dele. Sabe o que é comum aqui no parágrafo 7º? O plantão era seu. Você não apareceu no hospital. Acionou um colega, o outro foi trabalhar para você, te substituir, mas você não falou para ninguém. Foi um segredo seu e dele. E ele fez o plantão para você, você não registrou a permuta, a troca, e você foi lá no outro dia e bateu o carimbo nos atendimentos dele e ficou todo mundo feliz. Seu chefe ficou feliz, porque ninguém faltou ao trabalho. O paciente ficou feliz, porque ninguém ficou sem assistência fisioterapêutica. Você ficou feliz, porque você não foi no trabalho e não ganhou falta. O seu colega ficou feliz, porque ele teve um acúmulo de experiência de trabalhar no hospital que ele nunca tinha entrado. Ficou todo mundo feliz. Só quem não ficou feliz foi o Crefito, que você foi denunciado e agora o Crefito vai te punir, vai te processar. Tá certo? Capítulo 4. Artigo 25.
Parágrafo 7. É proibido ao fisioterapeuta permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar por trabalho que não executou. Tá certo? Tá claro para vocês? Vamos avançar aqui que está acabando o artigo 25, capítulo 4, tá? Parágrafo 8º. Angariar ou captar serviço ou cliente, paciente, usuário, com ou sem intervenção de terceiro, utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Então, é proibido ao fisioterapeuta captar serviço que é de outro. Já falamos até disso. Com ou sem a intervenção de terceiro, utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão. Isso aqui é a concorrência desleal. Isso aqui é repetitivo, porque redunda em você estar postulando, você está cobiçando um posto de trabalho, um paciente que é de outro fisioterapeuta. Então, é proibido a você fazer isso, tá certo? Desviar de forma antiética para outro serviço cliente paciente que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição. Olha, isso aqui é muito comum. Recentemente não, já faz alguns anos. Foram presos um ortopedista, uma enfermeira e tinha outro médico envolvido. Foi flagrante e eles foram presos. Qual era a acusação? Né? Médico sendo preso na frente do hospital, né? Uma coisa extremamente, né, deselegante, para dizer o mínimo. Mas ele estava no hospital do SUS, né? Não vou falar o nome do hospital para não remeter as pessoas. Estava internado lá no corredor do hospital do SUS, aguardando o centro cirúrgico para fazer cirurgia, precisando fazer a cirurgia, não tinha data para a cirurgia, muita gente na frente dele. E esse ortopedista, o que ele fazia? Tinha o segurança lá, que fazia a segurança do hospital também, estava envolvido. Foi preso também na época. Ele abordava a família, dizia assim, esse paciente está nesse hospital aqui do SUS. Eu levo o seu parente lá para outro hospital, né? Nesse outro hospital atende particular e atende SUS. Eu vou internar ele lá pelo SUS, tá? Mas você vai me pagar uma diferença aí por fora para eu fazer a cirurgia dele. Então, olha só, eu levo o paciente que está dentro do hospital, levo para outro hospital, os dois atendimentos é pelo SUS, só que eu cobrei uma parte por fora. Para que eu cobrei? Para pegar aquele paciente e levar para outro hospital e botar ele na frente lá, né? Porque se eu quisesse fazer, se esse ortopedista quisesse fazer essa cirurgia, ele podia fazer essa transferência. Se fosse interesse dele, ele podia. Dentro do trâmite legal, central de regulação, ele levava o paciente para outro hospital do SUS fazer cirurgia lá. Mas o que ele usou? Ele usou do poder para persuadir a família, para dizer assim, se você me pagar por fora, eu levo, né? Como o paciente, o familiar, não ia pagar a hotelaria do hospital, não ia pagar medicamento, não ia pagar mais nada, só o valor do serviço médico, acabava pagando, porque ainda assim ela achava que compensava, né? Porque o valor reduzia bastante, se comparado ao particular. Então, o parágrafo 7 do capítulo 4 do artigo 25 diz isso, gente. Desviar de forma antiética para outro serviço, cliente, paciente, usuário,
que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição. Então, você não tira um paciente de um lugar. Você está numa clínica, você vai levar esse paciente para ser atendido de outra clínica, né? Por interesses, para ganhar mais, por interesses próprios. Você não pode fazer isso, ok? Que fique bem claro isso. E o parágrafo 10 do artigo 25 do capítulo 4, que trata dos relacionamentos, é o último parágrafo, né? Penúltimo, né? Desviar de forma antiética para si ou para outrem, cliente, paciente, usuário de colega. Olha lá. Então, a princípio, aquele caso ético nosso falava disso, né? Aquele caso remete a tudo isso que a gente falou, né? Que é proibido desviar de forma antiética para si ou para o trem, cliente, paciente, de colega. O que é colega? De outro fisioterapeuta, tá? Exceções que eu falei lá no nosso código de ética, né? O parágrafo 11º fala, é proibido ao fisioterapeuta atender o cliente, paciente, usuário que saiba estar em tratamento com o colega, ressalvadas as seguintes hipóteses. Então, é o que eu falei. A princípio, é proibido você atender um paciente que sabidamente está sendo atendido por outro fisioterapeuta, a menos que é proibido atender paciente dos outros, a menos que o próprio colega te peça, o próprio fisioterapeuta te pediu para atender o paciente dele. Nesse caso, você pode. Outro caso, indubitável urgência. O paciente está lá com urgência, emergência, risco de vida, indubitável urgência, você vai, risco de morte, né, gente? Não tem risco de vida, é risco de morte. Se ele tiver em risco, você pode atendê-lo sim, né? Mas fazer aquele atendimento ali de urgência, emergência, primeiros socorros, garantir os sinais vitais dele, depois já devolver, encaminhar para o fisioterapeuta dele, tá? Não é fazer o primeiro atendimento e depois ficar com o paciente o resto da vida. O paciente era dele. Tudo bem? E a terceira exceção é quando procurado espontaneamente pelo paciente, tá bom? Então, assim, é proibido você atender paciente sabidamente está sendo atendido por outro, a menos que o próprio outro te peça, o próprio outro colega te peça para atender o paciente dele. Se tiver urgência e emergência naquele quadro, ou se o paciente te procurar espontaneamente. E nesse terceiro item eu vou dar um conselho. Porque o paciente pode te procurar espontaneamente, mas o seu colega não acreditar nisso. Falar que foi você que captou, que abordou o paciente, né? Seduziu o paciente, e aí ele vai te denunciar. Então, nesse terceiro item, se você sabe que o paciente está sendo atendido por outro fisioterapeuta, mas esse paciente espontaneamente te procurou, dizendo, não estou gostando do atendimento do outro, eu quero ser atendido por você, faça-se um termo de livre esclarecimento e consentimento e faça-ele assinar. Um termo de próprio punho, eu declaro que espontaneamente procurei doutora tal, para a continuidade do meu tratamento fisioterapêutico. Pronto, assina e bota no prontuário dele. Com a data certinho, pronto. Você está livre de qualquer processo nesse sentido, tá? O caso em tela que eu falei que a gente está processando no CREFIT foi isso. Um dos sócios saiu e o sócio que ficou acusa ele de ter abordado os pacientes para levar para a clínica nova dele. E ele, em sua defesa, alega que ele não abordou ninguém, mas os pacientes foram lá na clínica dele procurar ele, porque sempre foi atendido por ele na clínica em sociedade. E se agora ele está numa clínica que é só dele, vai continuar atendimento lá. As duas, acusação e defesa, tem sentido. Tem sentido. Pode ter acontecido, sim. Como é que vai provar? Esse colega que recebeu os pacientes espontaneamente, se é que isso aconteceu, ele não teve o cuidado de ter um termo
para provar que o paciente procurou ele espontaneamente, tá? Então, ele está, nesse momento, está tramitando ainda, ele está indo atrás dos pacientes para testemunhar a favor dele. Veja que imbróglio é isso. Tudo bem? Então, assim, que fique claro, hein? A aula de hoje foi tudo em cima disso. Cuidado para você atender paciente sabidamente sendo atendido por outro. Ah, eu não sabia. Pergunte. No dia da avaliação, pergunte. E quando você está fazendo a anamnese, o paciente vai dizer que já fez tantas sessões de fisioterapia na clínica tal com fulano. Pronto, bota isso no prontuário e no final dá o termo pela assinada. Tudo bem, gente? Está claro para vocês? Próxima aula, então, capítulo 5. A gente vai sair desse assunto, vai entrar num novo assunto, então eu não quero abrir um novo assunto para ser interrompido pela metade. Então, o capítulo 5 é o assunto da nossa próxima aula, que será na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, beijo no coração. Se cuidem.